Fala, mano, beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, lendo o livro Culpa e Graça, e a gente vai fazer a continuação aqui, a leitura da continuação do sétimo tópico, que é culpa verdadeira ou falsa. E depois que a gente terminar o sétimo tópico, a gente vai ir pro oitavo tópico, que se chama Todos Fazem Acusações, beleza, gente? Então, bora já começar. Da página 37, a gente vai até a 91, beleza? E termina o sétimo tópico, beleza? Então, bora começar. Página 37. Quando criança, o ideal de Jesus era não causar aflição à sua mãe, mas ele deveria tornar-se independente para assumir logo a condição de adulto, cumprir a missão para a qual Deus o chamara e começar a preparar-se. A partir daquele momento, a verdadeira culpa seria negligenciar esse apelo interior. Seria permanecer dependente dos seus pais, limitado por todas as exigências deles. Observe que Jesus deixou sua mãe muito preocupada. Maria podia considerá-lo como culpado em relação a ela, por causa da angústia que ele lhe causou. Não se trata simplesmente de uma culpa imaginária, mas bem concreta. O termo culpa irreal me parece, então, pelo menos aqui, menos adequado do que culpa infantil. Ora, Jesus rejeita essa culpa infantil. Ele não se reconhece culpado. Ele se justifica com muita segurança. Ele é a causa do sofrimento alheio, mas não o culpado. Podemos concluir, daí, uma verdade de grande importância. Não é a realidade objetiva de um mal causado a outrem que pode servir para autenticar a culpa. A distinção entre uma culpa falsa e uma culpa verdadeira não é tão somente uma distinção entre um mal imaginário ou um mal real causado a outrem. O critério é bem diferente. Trata-se de saber se a conduta foi contrária à vontade de Deus ou de acordo com ela. Lucas, o médico evangelista, acrescenta um pouco mais adiante que Jesus era obediente a eles. Há contradição nisso? Não creio. Nenhuma outra criança atravessa harmoniosamente esse necessário período de independência. A criança deve rejeitar as falsas culpas que seus pais fazem pesar sobre ela. Porém, ao tentar rejeitá-las, ela ultrapassa as medidas, menospreza os pais e se revolta. É isso que dá à adolescência um caráter tumultuoso e contraditório. É o período crítico de conflito entre a lei da criança e do adulto. Por outro lado, como o próprio Jesus disse, é claro que a sua saúde psicológica perfeita vem de sua verdadeira e total dependência de Deus. É essa dependência que o liberta das exigências abusivas dos pais, mas é ela também que o preserva da revolta, de tal maneira que mesmo o conflito com a sua mãe não gera nela nenhuma amargura. E a sua mãe guardava tudo isso no coração, acrescenta o evangelista em tom de apaziguamento. Assim, a crise de adolescência pode terminar tanto numa neurose de oposição, quando o adolescente se torna o seu próprio Deus, como numa neurose de submissão, quando ele continua como uma criança pequena, a considerar o pai e a mãe como deuses. Encontramos aqui toda a perspectiva bíblica e a luz que ela projeta sobre esse problema tão complexo da culpa. A única culpa verdadeira é a de não depender de Deus, apenas de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. É certo que a Bíblia nos traz as leis de Deus, mas jamais as separa da própria pessoa de Deus, encarnado em Jesus Cristo. Sua referência constante é a pessoa, ao Deus vivo. Essa dependência pessoal de Deus nos liberta do peso das leis, dos julgamentos e dos condicionamentos sociais. Encontramos na Bíblia muitas histórias que escandalizam os moralistas, exemplos de condutas consideradas culpadas pela sociedade
pela lei e até mesmo aparentemente pela lei de Deus, e que são apresentadas como não culpáveis e às vezes até mesmo com uma obediência heróica a uma ordem pessoal de Deus. Assim, a lei de Deus proclama: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Mas vemos na Bíblia muitos homens que mataram sob a ordem de Deus. Um teólogo como Karl Barth, acho que é assim que se pronuncia, clama a atenção para esse fato e afirma que essa não é uma questão de homicídio. Outros dirão que não deixa de ser homicídio. Podemos dizer, então, muito francamente, que, na perspectiva bíblica, é um tipo de homicídio sem culpa, porque foi ordenado por Deus. Vemos com que firmeza a Bíblia afirma que a Bíblia culpa. Peraí. A Bíblia afirma que a única culpa verdadeira é a desobediência a Deus ou qualquer outra submissão que não seja a submissão a Deus. Com o homicídio, tomei um caso extremo, mas encontraremos inúmeros exemplos do comportamento universalmente considerado culpável e apresentado na Bíblia, como obediência fiel e uma inspiração divina. Mentiras, brigas, violências, vinganças. Então, não se trata de saber se uma conduta é ou não julgada culpada pela sociedade, mas se ela é ou não ordenada por Deus num caso particular. Observe, então, que está aí o princípio da libertação da falsa culpa gerada pela pressão social, de que falam os psicanalistas. Como separar o que é relativo e muitas vezes falso na culpa humana do que é verdadeiro, absoluto e irrefutável. Os julgamentos sociais e a própria lei são relativos, variam com os tempos, com os costumes e com a moda, mesmo quando a lei moral de um povo se inspira de alguma maneira na revelação divina. Essa culpa legalista é patogênica. O que é considerado culpável numa sociedade não o é em outra. O que é considerado culpável numa sociedade não o é em outra. O que é considerado culpável numa época não o é em outra. Não podemos, por exemplo, distinguir um sentimento autêntico de pudor de uma sugestão social a esse respeito. Um traje tido como indevido num país é espontaneamente admitido em outro. De fato, toda culpa sugerida pelo julgamento dos homens é uma falsa culpa, se não é atestada interiormente por um julgamento de Deus. A verdadeira culpa é, então, com frequência, completamente diferente da que constantemente pesa sobre nós em decorrência do nosso medo do julgamento social e das censuras dos homens. Nós nos tornamos mais independentes deles na medida em que dependemos mais de Deus. Devemos estar atentos a todos os trabalhos dos psicoterapeutas para descobrir como é importante que o Deus se liberte da sociedade e de suas pressões. Assim, por exemplo, muitas pessoas sentem um prazer especial em usar um palavrão ou uma gíria. É um protesto contra a denominação opressiva dos bons costumes, um grito sadio de independência em relação à pressão social. Lembro-me das palavras do Dr. A. Stock. Eu não sei o que é esse. Eu não sei que nome é esse daqui. Que tá com A e ponto. Enfim. A. Stock. Numa discussão. Quando um dos filósofos pediu do meu colega uma definição simples à curta de neurose, os neuróticos, disse ele espiritualmente, são os que não conseguem soltar um palavrão. Essa palavra pouco acadêmica soou bem naquela sábia assembleia e com sua forma lapidar exprimia uma verdade penetrante, ou seja, que cedo ou tarde, para cumprir seu destino como Deus o traçou, todo homem deve confrontar o julgamento dos outros, mesmo o de seus pais e professores, talvez até mesmo das autoridades religiosas. Por exemplo,
Vemos Jesus manifestar a mesma firmeza inabalável em relação à sua mãe, quando esta, animada pela necessidade que toda mãe tem de poupar sofrimentos ao seu filho, procura detê-lo em sua carreira perigosa. É justamente aí que ele fala da sua total submissão ao seu pai, a seu pai. Pai que está nos céus. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. E, no entanto, apesar de sua obediência ao pai causar sofrimentos à mãe, ele demonstra grande ternura por ela, como demonstram suas palavras na cruz. João capítulo 19, versículo 26 ao 27. Aí, até a página 90, na verdade, gente. Então, isso aqui é a última página aqui, 90. Aí, 91 começa o capítulo 8, que é todos fazem acusações, beleza? E aí eu vou continuar aqui em 90. Jesus é ainda mais enérgico ao repreender o apóstolo Pedro quando este o censurou por envolver-se num conflito com autoridades religiosas que o levariam à cruz. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 22 a 23. Pensamentos de Deus e pensamentos dos homens. Julgamento de Deus e julgamento dos homens. Eis aí claramente formulada a oposição entre a culpa verdadeira e culpa falsa. Então, eu terminei aqui o sétimo tópico, né, o tópico 7, culpa verdadeira ou falsa. Espero que vocês tenham compreendido uma palavra do que eu li, entendido pouco. E para facilitar a leitura de vocês, se vocês estiverem só acompanhando a leitura aqui do canal, vendo os vídeos, podem conferir aí em PDF o livro, tá, gente? Me acompanhando, beleza? Que aí vocês entendem mais, tá bom? Beleza, gente? Então, foi isso. Esse vídeo, a gente terminou o tópico 7. No próximo vídeo, a gente vai começar o tópico 8. Todos fazem acusações, beleza? Então, tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço, valeu, até a próxima.